Eu quero dizer para você que é pai, não faça isso com um filho seu. Se você tem tempo ainda de dividir a vida com seu filho, sente com ele, jante com ele, almoce com ele, marque um almoço de domingo. Viver não é fácil, mas o mais importante é viver com quem a gente ama, é dividir esse momento. Eu assisti um filme agora chamado As Cores do Amor. A última cena desse filme é o pai olhando para o filho num baile histórico, né, de uma família de 5 gerações, dentro de um hotel que existia desde a fundação daquela cidade de Montana. E ao ver o olhar do pai para o filho, ou seja, a 5ª geração acontecendo, né, se repetindo, a satisfação do pai, o amor do pai em ver o seu filho naquela situação em que ali estava. Eu recomendo o filme, é um filme muito bonito, é um filme de tipo Sessão da Tarde, mas é um filme bem interessante para quem tem sensibilidade, para quem está conectado à espiritualidade de Deus, à essência verdadeira da vida. Eu recomendo. E é sobre isso que eu quero falar, porque foi isso que tocou o meu coração, foi isso que conectou o meu espírito, sabe, com Deus, com a verdade. Algumas pessoas que ainda têm uma certa resistência para falar sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre Satanás, enfim, sobre o bem e o mal, se colocam diante disso com muita resistência, são ateus ou qualquer coisa parecida. Eu quero dizer para você o seguinte: tenha como ideia que existem 2 forças. Nós sabemos que a vida ela acontece em 2 forças. É o sim e o não, é o molhado, é o seco. Eu quero ser bem básico para mostrar que no beabá da vida existem 2 lados opostos constantemente para tudo que você faça, sabe? O triste, o alegre, o doce, o salgado, e existe o bem e o mal. Então, quando você vê um pai, tá, que trata mal um filho, você vê um pai amargurado, que ofende o filho, que machuca o filho, e às vezes para dizer assim: não, porque eu quero que você seja o melhor na vida, eu quero que você tenha uma boa oportunidade na vida, é por isso que eu te trato assim. Você entende? A gente sabe que isso é uma coisa que se repete há gerações. Quando você vê isso acontecendo, e por outro lado, você vê um coração que tem sede pelo seu filho, você entende o seguinte, que é o bem, que deveria ser simplesmente amar e apoiar e ser amigo, e o mal, que às vezes trata um filho batendo, sabe, fazendo coisas piores ainda, em função de uma força que vem de um lugar que não é de Deus. Então, quando eu vejo o olhar daquele pai, porque durante o filme inteiro você vê o carinho que aquele pai tinha pelo filho, e no final aquele olhar demonstra claramente que aquele é o propósito de Deus, que aquele é o propósito de Jesus Cristo quando ele veio, sabe, nos ensinar o amor e o perdão. Quando ele veio durante toda a sua história, o quanto ele perdoou as pessoas mesmo quando era ofendido, sabe, o papel de pai que ele teve com a gente aqui, sabe, com nós os seres humanos, o tempo, os 3 anos do ministério dele. Não vou nem colocar para trás, né, na parte que a história conta enquanto menino, que ele ajudava as pessoas, mas no ministério dele, quando ele realmente virou ali, que ele foi reconhecido como Jesus Cristo desde o início pelos apóstolos, o pai perfeito que ele foi. E quando eu vejo um olhar de um pai como esse do filme que eu estou falando para vocês, eu vejo ali a imagem de Jesus Cristo. E quando eu vejo um pai que ofende um filho, que maltrata um filho, que bate com rancor num filho, sabe, que faz tudo para magoar um filho, para desonrar um filho, quando eu vejo isso acontecendo, não tem Deus. Ali é Satanás puro, é o adversário puro, é a maldade pura. Então eu digo para você, existe claramente o bem e o mal agindo sobre nossas vidas. E eu quero dizer para você que é pai, não faça isso com um filho seu. Sabe, não deixe de amar um filho seu. É o bem mais precioso que Deus te deu. É uma continuação, a sua próxima geração. Não deixe de amar, de querer o bem, de apoiar. Dê um ombro para ele, converse com ele. Mostre a vida, não importa as suas limitações, não importa se você se acha limitado ou frustrado porque você não viveu alguma coisa que você tinha vontade de viver. Isso acontece, está acontecendo com ele também está sofrendo, está vivendo as guerras espirituais dele, as guerras emocionais. Vocês dois são 2 pessoas que vivem guerras constantemente, e quando vocês não se juntam, vocês acabam vivendo uma outra guerra, sabe, que é esse amor contido, esse amor sofrido. Não façam isso.
Se você tem tempo ainda de dividir a vida com seu filho, sente com ele, jante com ele, almoce com ele, marque um almoço de domingo, fale sobre as coisas boas da sua vida, deixe as coisas ruins de lado. Não traga isso para você simplesmente para dizer assim, olha, eu sou um sofredor, olha, se eu estou assim é porque a vida me machucou. Sim, e está machucando o teu filho também. A vida não é diferente para ninguém. O seu filho, com certeza, se seguisse o seu material, a sua forma de pensar, ele teria 1000 razões de maltratar os filhos ou as filhas que ele tem. Porque ele está passando pelo mesmo problema que você passou. Viver não é fácil. Mas o mais importante é viver com quem a gente ama, é dividir esse momento. Então, sabe, chama teu filho para o teu lado, esqueça as dores do passado, faça o teu futuro, um futuro lindo com seu filho. Tome uma Coca-Cola com seu filho, coma um doce com seu filho se você gosta, bata um papo com seu filho. Queira saber como ele está, não na parte ruim da história, porque a parte ruim da história compete ao adversário, e ele se alimenta disso, e ele fica cada vez mais forte, e cada vez mais nos machuca e nos leva a viver uma vida que nós não merecemos. Não faça isso. Sabe, se eu posso te dar um conselho agora, pai, é que você viva a vida com seu filho. Não importa quantos anos reste a você, pai, ou a você, mãe. Eu estou colocando pai porque o pai às vezes é a parte mais dura, mas tem muita mãe que faz isso também. Então, não façam isso. Aproveitem a vida com quem você ama. Não vão embora, ou não deixem um filho de vocês partir, porque às vezes acontece isso, apesar de não ser natural, sem que vocês tenham vivido o verdadeiro amor que está no coração de vocês. Tire essa dor da mente de vocês, tire essa dor do emocional de vocês, jogue isso fora, isso não faz parte da vida. Deixa a essência de Jesus Cristo que clama no coração de vocês falar mais alto e ame os seus filhos. Sejam felizes enquanto há tempo. Fiquem na paz de Cristo. Só um detalhe, para você que é espiritualizado, para você que busca a glória de Deus, para você que busca a prova de que Deus existe, ou simplesmente ter momentos com Deus, escutar a voz dele, tenha isso como prova. Eu levantei para ir ao banheiro e quando deitei na cama, eu senti uma pontadinha de dor de cabeça. Eu falei, nossa, que estranho. Em milésimos de segundos, sério, essa dor de cabeça foi aumentando muito rápido e de repente eu estava cheio de dor de cabeça, de madrugada. Eu não entendi nada, mas eu percebi que não adiantaria ficar na cama. Eu levantei, tomei um remédio e resolvi tomar um café com leite. Não sabia que horas era de madrugada para mim, porque estava tudo escuro na janela, né, atrás da cortina. E eu sentei e comecei a assistir esse filme. E quando eu olhei na hora, no relógio, já eram 6h07 da manhã, para ser bem exato. Então, talvez você que tenha recebido essa mensagem, Deus está falando com você através de mim, graças a Ele. Estou sendo usado porque esse é o nosso propósito de vida e eu fico muito lisonjeado e apaixonado cada vez mais por Ele, por ser usado. Eu levantei às 4, nesse momento, 2 horas depois, 2 horas e meia depois, eu estou sem nenhuma dor de cabeça, mas foi o suficiente para levantar, terminar de assistir esse filme e na sensibilidade da madrugada e no silêncio da madrugada eu pude perceber essa cena e fui tocado, ordenado, conduzido a gravar esse vídeo. E se eu alcancei, e eu tenho certeza que eu estou alcançando ao menos uma alma, porque Deus não faz nada em vão, os planos de Deus são perfeitos, então eu tenho certeza que ao menos uma alma eu estou alcançando com essa mensagem, porque assim foi a vontade de Deus, e eu fico extremamente feliz, e eu quis assinar este vídeo agora, dizendo a você que Deus me mandou acordar de madrugada com dor de cabeça, que foi o suficiente apenas para assistir este filme, e passar essa mensagem para você, tá? Se apeguem à voz de Deus. Ele fala com a gente todos os dias. Basta que estejamos sensíveis e teremos uma vida extremamente renovada. Que a paz de Jesus Cristo, o seu resgatador, o seu Messias, esse Pai amoroso que nós temos, porque apesar de ser nosso irmão, como eu considero, ele veio com um amor de Pai puro e belo, que nos resgatou. Que esteja no seu coração, que conduza os seus passos para tudo que você for fazer. Fiquem na paz de Cristo e se amem cada vez mais. Para isso que nós viemos. Um grande beijo.